Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora e queremos do Senhor a unção e a iluminação do teu Espírito para compartilhar a tua palavra com fidelidade. Ora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No primeiro domingo deste mês, nós falamos à noite à luz deste texto, de Lucas 2, de 1 a 14. E ali nós falamos sobre por que devemos celebrar o Natal. Compartilhamos sobre esse tema. Por que devemos celebrar o Natal? Aí desenvolvemos 3 premissas. Devemos celebrar o Natal porque o que importa é o evento e não a data. Não discorremos sobre esse aspecto. Devemos celebrar o Natal porque o que importa é o significado e não a origem. Também discorremos sobre isso. E falamos que devemos celebrar o Natal porque o que importa é aproveitar a oportunidade de proclamar, de anunciar, de celebrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando a este texto hoje, especialmente agora só nos versos 10 e 11, eu quero pensar um pouco sobre o propósito do Natal. Primeira reflexão: por que devemos celebrar o Natal? Hoje pensemos sobre o propósito do Natal. Na noite do primeiro Natal, os pastores de Belém, que guardavam seus rebanhos no campo, receberam a visita de um anjo do Senhor que veio anunciar o nascimento de Jesus. Nós conhecemos bem a história, o texto está dizendo isso. O anjo chegou para poder anunciar que o Senhor Jesus, que hoje nasceu o Salvador na cidade de Belém, que é Cristo o Senhor. Nesse contexto, meus queridos, da aparição do anjo ali, é importante ressaltar, ou é bom saber, que o Natal não é um evento tão somente circunstancial, mas o resultado de um plano perfeito, especial, elaborado por Deus em favor da humanidade. O nascimento de Cristo foi elaborado por Deus. Nascimento, vida, morte e ressurreição foi elaborado por Deus desde quando o homem pecou. Aí em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos o próprio Evangelho. Nós somos o próprio Evangelho, o protótipo do Evangelho, que menciona que com o pecado do novo no homem haveria de vir um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente que tentou, que levou o primeiro casal ao pecado. Então haveria de vir um que de fato iria humilhar, iria esmagar, iria pisar a cabeça da serpente. Então, queridos, desde aquela época estava previsto a vida de Cristo. Aliás, dentro da onisciência divina, a vida de Cristo está prevista desde a eternidade. Porque dentro da vontade de Deus, não era do propósito de Deus que o homem pecasse. Não era. O propósito determinativo de Deus era que o homem não pecasse. No propósito permissivo, pensando na permissão de Deus, Deus permitiu que o homem pecasse. Porque Ele criou o ser humano com liberdade de escolha, liberdade de arbítrio. E aí,
a vontade determinativa de Deus que não pecasse, a vontade permissiva da permissão de Deus permitiu que não pecasse, e a vontade providencial de Deus providenciou o meio do resgate. Eu digo desde a eternidade, que já foi projetado tudo isso, porque embora Deus criasse o homem para não pecar, mas na sua onisciência, na presciência de Deus, ele já previa e sabia que o homem ia pecar. Então, desde o início, ele providenciou o poder para poder, na verdade, trazer o homem de volta para ele. Providenciou o Messias, um ungido de Deus, o Senhor e Salvador. Então, esse evento já estava tratado pela humanidade desde sempre. Não é um evento circunstancial, mas um evento planejado. O apóstolo Paulo diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. No tempo determinado, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Então, nós temos esse contexto aqui. Ao fazer o anúncio, o anjo aqui se referiu ao recém-nascido, usando 3 nomes: Salvador, Cristo e Senhor. Esses nomes são, na verdade, qualificativos da pessoa de Jesus e nos ajudam a entender o propósito do Natal. Eu quero então te convidar para refletir comigo sobre o propósito do Natal ao enviar o seu filho ao mundo. E eu coloco aqui mais algumas premissas. Primeira premissa, primeira reflexão que tiramos aqui do propósito do Natal. Primeiro, é que o nascimento de Jesus revela o Messias de Deus. Deus tinha o propósito de revelar o Messias de Deus. O nascimento de Jesus revela o Messias de Deus. A palavra Cristo, Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A palavra Cristo é a transliteração do vocábulo grego Christos, que por sua vez é a tradução do termo hebraico Machia, que significa Messias, que significa ungido. No Antigo Testamento, meus queridos, essa palavra era usada para referir-se a algumas pessoas escolhidas por Deus para determinados ofícios e que eram ungidos com confirmação da escolha divina, como no caso dos sacerdotes e reis, como também dos profetas. E é interessante ressaltar que na teologia, entre os ofícios de Cristo, Cristo era profeta, sacerdote e rei. Então ele era e ele é. Ele é o Senhor do Senhor e Deus dos Deus. Então, o ofício de Cristo apresenta como profeta, sacerdote e rei. A cerimônia de consagração dos sacerdotes inclui então a unção. Diz lá em Êxodo 29:7. Então pegarás o óleo da unção e ungirás, derramando sobre a cabeça. Também Samuel ungiu o rei Saul. Ele ungiu Saul como rei de Israel. Então Samuel pegou um vaso com azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: por acaso o Senhor não te ungiu para ser príncipe sobre a sua herança? Também a questão da unção aqui, a questão do ungido, a expressão ungido, não é? Mas Samuel também ungiu Davi, né? Nós sabemos. Ciro, o rei da Pérsia, foi ungido por Deus para uma missão especial. Diz lá Isaías 45:1. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater nações, desarmar reis, para abrir diante deles as portas para que não sejam trancadas. Essa história de Ciro, que foi quem deu o decreto para que o povo de Deus, o povo hebreu daquele tempo, que era
que era cativo de Babilônia, pudesse voltar à sua terra, pudesse voltar ao seu povo. Então Deus o Senhor fez. Agora, queridos, todos esses foram ungidos, mas Jesus é chamado Cristo, Messias, ou ungido, porque ele veio em cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que o apresenta como o ungido de Deus. Não é um dos ungidos de Deus, é o ungido de Deus. Aliás, quando se fala de Cristo como ungido, a expressão ou o texto que fala do ungido do Senhor, ele usa a palavra no maiúsculo para designar de fato o ungido de Deus, que viria na plenitude dos tempos para executar o maior e mais importante projeto, que foi o de salvar a humanidade da condenação do inferno. Esse era o projeto desse ungido. O Messias de Deus era esperado pelos judeus, como se pode ver na declaração da mulher samaritana, lá em João 4,25. Eu sei, disse a mulher, que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Estava conversando com ele mesmo, e ela declara que ela sabia disso. Ou seja, as profecias do Velho Testamento, desde Gênesis, apontam para Cristo. O profeta Isaías, de modo especial, ele aponta, aqui na quinta-feira que recebeu a passada, nós falamos aqui, dentro do versículo do capítulo 9, verso 6 de Isaías, sobre a profecia 720 anos antes de acontecer. O menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o próprio Isaías, no capítulo 7, a virgem dará-nos um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, um dos propósitos do Natal, do nascimento de Cristo, que é o Natal, é a pessoa de Jesus, revela o Messias de Deus. O Messias de Deus prometido durante todo o Velho Testamento. O Messias de Deus que está secundando de Gênesis a Apocalipse da Bíblia é revelado através do nascimento de Jesus. Então Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Jesus veio, na verdade, como o Messias de Deus. Veio, na verdade, para proporcionar redenção à humanidade perdida. Então, o nascimento de Jesus revela o Messias de Deus. Então, um dos propósitos do Natal é revelar o Messias de Deus. Este que é Salvador. Como a Bíblia menciona e aponta que salvação é só em Jesus, em Atos 4,12, e nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Como a Bíblia aponta isso, é importante dizer que os tementes a Deus do Velho Testamento foram salvos com base na esperança daquele que havia de vir, do Cristo que viria. Os tementes a Deus a partir da vinda de Cristo foram e são salvos com base na fé naquele que já veio. Eles esperavam o Messias e com base nesse Messias que esperavam eram salvos. Nós já temos o Messias vindo e fomos salvos na base deste Cristo que veio. O Messias de Deus era, portanto, esperado. Então, o nascimento de Jesus, o Natal, revela o Messias de Deus. Uma outra verdade que eu coloco aqui, o nascimento de Jesus revela o nosso Salvador. Já que adiantando um pouco essa questão do Salvador. Revela não só o Messias, o Cristo, mas revela também o Salvador. E esta foi a missão por excelência de Jesus. Ele veio para salvar a humanidade perdida. Os judeus esperavam um Salvador político. Lembra lá, naquele contexto lá dos discípulos de Emaús,
que desciam em sentido a Emaús. Cristo aproximou-se deles, e eles, Cristo, porque ele havia morrido, ele disse assim: e nós esperávamos que fosse ele que iria se libertar de Israel, iria salvar Israel, porque naquele tempo o povo de Israel estava sendo dominado, estava sob a jurisdição de Roma. Havia uma preocupação muito grande de fazer qualquer motim do povo de Israel, era proibido fazer isso, porque era fiscalizado, porque dava a ideia de estar levantando contra César, levantando contra Roma. Lembra que os acusadores de Cristo o acusavam de se dizer rei e querer tomar o lugar de César? Queriam acusar Cristo dessa forma. Assim fizeram. Mas Jesus veio. Nascimento de Jesus revela o nosso Salvador. Então o propósito do Natal é revelar o Salvador da humanidade. Os judeus esperavam, portanto, o Salvador político, alguém que pudesse libertar-nos do domínio do Império Romano, mas Deus enviou o Salvador para nos livrar da condenação do pecado e nos dar vida eterna. Em Mateus 1, verso 20 e 21, nós lemos a explicação que o anjo do Senhor deu a José, que estava sem entender o que tinha acontecido com Maria. Chegaram a ter medo a pensar que ela tivesse sido infiel. Em sonho, o anjo lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará-nos um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o motivo pelo qual o nome escolhido para Jesus. Nome escolhido para Jesus, para o Filho de Deus, foi Jesus, porque Jesus significa Salvador. Jesus significa salvação. Ele veio com a missão específica de salvar a humanidade do Egito. Ele veio para ser o nosso Salvador. Deus do seu Salvador. Então, dentro do propósito do Natal, é revelar o Salvador, o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, o Salvador eterno, o Salvador que nos proporciona a salvação eterna. Quando a gente pensa em salvação ou em Salvador, há muitos aspectos. Por exemplo, o povo da época de Cristo aguardava um Salvador político-social que salvasse o seu povo do Império Romano. E nós temos vários outros aspectos que aludem à palavra Salvador, salvação. Por exemplo, quando Pedro, lá caminhando sobre as águas, começa a afogar, ele diz assim: salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo. Essa salvação aqui não é salvação espiritual, é uma salvação de um desastre, é salvação de um desastre, ou seja, de afogar nas águas, de ser perdido, ou de qualquer outro. Quando uma mãe chega desesperada com o filho doente no hospital, ela chega no médico e diz: doutor, salva meu filho. Ou seja, doutor, olha meu filho aqui, estou mostrando cura para ele. Então tem a ideia de salvação. Mas Jesus é o Salvador de todas essas coisas também, porque Ele está conosco em todos os momentos. Ele é o nosso libertador. Mas Ele é o Salvador espiritual também. Salvador espiritual. Sobretudo, a tua graça é que nos salva. E aí nós temos Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí é a salvação espiritual. Jesus disse lá para Zaqueu: hoje veio salvação nessa casa, nessa vida, porque este também é filho de Abraão. Então, o nascimento de Jesus revela o nosso Salvador. A salvação só em Jesus, e nenhuma outra salvação. Além disso, nós não temos outro mediador a, a não ser Jesus.
Em Timóteo 2,5 nós lemos lá a palavra de Deus, através de Paulo, dizendo: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Mas o nascimento de Cristo, além de revelar o Messias de Deus, revela o nosso Salvador, que está no texto, e o nascimento de Jesus revela o Senhor por excelência. Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é Cristo um Senhor, porque há muitos senhores por aí, mas Cristo é o Senhor por excelência. O termo grego usado nesse caso era próprio para prestar honra a governantes ou reis. O Senhor tem a conotação de autoridade, de poder. Essa é a ideia desse Senhor aqui. É notório que os monarcas da antiguidade gostavam de reivindicar para si o título de Senhor. Gostavam. Nero chegou a ser descrito em uma inscrição como o Senhor de todo o mundo. A história nos conta isso. Jesus é apresentado como Senhor, ou seja, Ele é o verdadeiro Rei e soberano, a quem deve ser dirigida toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Os monarcas reivindicavam a adoração. Havia muita perseguição na época do Império Romano com o cristianismo. Se nós lermos, por exemplo, as 7 cartas às igrejas da Ásia, nós vamos perceber, na verdade, a perseguição que havia. Cada carta havia aquele tipo de perseguição ali, de tal maneira que dentro desta perseguição, dentro desta situação de perseguição, a gente percebe claramente isso, de tal maneira que os discípulos eram levados a dizer que César era o Senhor. Os cristãos eram perseguidos por isso, porque alguém disse assim: César é o Senhor? Eu disse: não, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E por isso eram perseguidos. Então a ideia é que César, na verdade, ele queria ser chamado de Senhor de todo mundo, e ninguém poderia ter um outro Senhor a não ser César. E Jesus, portanto, era o Senhor. É importante ressaltar a ênfase que a Bíblia dá ao senhorio de Cristo. Há outros textos que a palavra Cristo está associada a Senhor. Veja, por exemplo, Atos 2,36, na palavra de Pedro: portanto, toda a casa de Israel, fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Colossenses 3,24 lemos: sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo, o Senhor. Não há dúvida, meus queridos, quanto a esse aspecto. Jesus veio para ser honrado. Jesus veio para ser obedecido como Senhor. Senhor absoluto, Senhor dos senhores, Rei dos reis, profeta dos profetas, sacerdote dos sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote. Ele deseja ser o Salvador e Senhor da sua vida. O Senhor nos ouve. Ele deveria ser o Salvador e Senhor da vida da humanidade. Queridos, o propósito do Natal é revelar o Messias, o Cristo, o ungido. O propósito do Natal é revelar o Salvador. E o propósito do Natal é revelar o Senhor por excelência. Muita gente no Evangelho nosso de hoje que quer Cristo como Salvador, mas não tem tido como Senhor. Não tem como ter Cristo como Salvador se ele não se tornar o Senhor absoluto de sua vida. Não precisa ser Senhor. Eu concluo esta palavra
dizendo que ao comemorar o Natal, não podemos perder de vista o verdadeiro propósito desse extraordinário acontecimento. É maravilhoso saber que Deus se fez um de nós para nos salvar da condenação do pecado. Se fez um de nós. Como seu Salvador e Senhor, Ele liberta a alma da condenação do inferno, dirige a sua vida, dando sentido e razão à nossa existência. Aquele bebê que nós celebramos em dezembro, envolto em panos, deitado em uma manjedoura, era o Messias de Deus, que veio para ser a esperança do mundo. Portanto, queridos ouvintes aqui deste templo, como também você que me ouve na transmissão, permita que o propósito do Natal se cumpra em sua vida. Abra o seu coração para Jesus e creia nele como seu Salvador e Senhor. Ele nos abençoe. Amém. Vamos de pé. Vamos orar nesse momento. Jesus é o Messias de Deus.